Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Regra de São Bento, capítulo 64, da ordenação do abade. Na ordenação do abade, considere-se sempre a seguinte norma: seja constituído aquele que tiver sido eleito por toda a comunidade, concorde no temor de Deus, ou então, por uma parte de conselho, mais são, ainda que pequena. Aquele que deve ser ordenado seja eleito pelo mérito da vida e pela doutrina da sabedoria, ainda que seja o último na ordem da comunidade. E se toda a comunidade eleger em conselho comum, o que não aconteça, uma pessoa convivente com seus vícios, e estes vícios chegarem de algum modo ao conhecimento do bispo da diocese a que pertence o lugar, ou se tornarem evidente para os abades ou os cristãos vizinhos, não permitam que prevaleça o consenso dos maus, mas constituam para a casa de Deus um dispensador digno, sabendo que por isso receberão a boa recompensa, se o fizerem castamente e com zelo divino. Mas se pelo contrário negligenciarem, cometerão pecado. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos na profecia de Ezequiel o príncipe da cidade de Tiro, como nós estamos acompanhando já desde a semana passada o profeta Ezequiel. Esta região, essa cidade se esqueceu de Deus, e ele gostaria e tentou se fazer um Deus. O seu reinado se tornou uma tirania. Então, Deus mais uma vez vai enviar o profeta para alertá-lo do pecado que ele estava cometendo e das consequências desse pecado. Mas todas essas realidades foram em vão. Foi preciso acontecer de fato o mais duro, o mais terrível, o mais triste para que o povo pudesse acordar. Depois dessa profecia, o povo de Israel vai começar num processo de declínio e de perca da sua identidade, e depois vai culminar na escravidão do Egito. Esse é o contexto diante de um povo que se esquece das suas raízes, se esquece das suas tradições e se esquece principalmente do seu Deus,
perdem a identidade, se enfraquecem e por isso são facilmente dominados por outros povos. Não foi porque Deus castigou, mas foi as consequências do distanciamento desse povo de Deus. Distanciamento colocando outras coisas no lugar dele, o lugar que ele merece, o centro da atenção, o centro da nossa reverência. O povo se esqueceu e por isso se tornou um povo apegado às coisas materiais, apegado a realidades que passam e se esqueceram das realidades que não passam. Nós escutamos também no Evangelho hoje, Jesus falando também do apego das pessoas a realidades, o apego a coisas, o apego até mesmo a pessoas, onde eu estou colocando o meu coração. Por isso que ele diz que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, porque naquele contexto, os ricos que estavam escutando Jesus tinham uma dificuldade tremenda de viverem de forma desapegada, viverem de forma espontânea, tendo Deus como centro da sua vida. O dinheiro é o problema? Não. O problema é o que fazemos com o dinheiro. Se ele nos escraviza, se ele nos tira a paz, se ele nos tira do rumo e o prumo do nosso coração, do sentido da nossa vida, o dinheiro, claro, começa a escravizar e tirar e substituir Deus, substituir a família e por aí vai. Esse é o problema das coisas materiais. Esse é o problema das posses. A pessoa vai se sentindo poderosa, vai se sentindo eterna. E nós sabemos, e como estamos sabendo, que as pessoas, até mesmo as mais bilionárias, não levam nada dessa vida. O próprio Silvio Santos, que faleceu há pouco tempo, disse: dessa vida não se leva nada. Ele não levou nada. E nós, o que estamos construindo? Será que estamos colocando o nosso coração naquilo que estamos construindo? Ou colocamos tudo na providência de Deus? Essa é a pergunta principal da liturgia de hoje. O que temos feito daquilo que estamos conquistando? Será que somos gratos a Deus? Que é por bênção dele que nós estamos conquistando as coisas e que um dia tudo vai voltar para ele? Eu não vou levar nada depois desta vida terrena. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa realidade bem presente dentro de mim, de que eu não vou levar nada dessa vida, somente deixar frutos, deixar coisas boas ou, infelizmente, o contrário. Pessoas que não deixaram bons frutos, pessoas que não deixaram boa impressão, porque colocaram o centro da sua vida em coisas, em pessoas, e jamais colocaram Deus como centro. Pensamos nessa liturgia a exemplo de São Bernardo, esse grande monge que ajudou a reformar a Idade Média, a partir da sua vida de santidade, a partir dos seus escritos, a partir da sua sabedoria, buscou mostrar para a igreja daquela época que Jesus é o centro da vida, que Jesus deve ser o centro da vida monástica. Por isso que ele se tornou uma grande referência na Idade Média, de forma específica na França, e depois se espalhou por todo o mundo, a ordem que ele pertencia, que é a ordem dos monges cistercienses. Peçamos então a intercessão de São Bernardo, a intercessão de Maria Santíssima, que nos ajude a definitivamente termos um coração desapegado, com os olhos fixos no céu, em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.